Josué 6,18 diz: então somente guardai-vos do anátema. O que é anátema? Maldito, maldição. Para que não vos metais em anátema, tomando dela. E assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Irmãos, o Senhor tinha dado aqui Jericó na mão dos hebreus, pela direção de Deus, rodeando 7 vezes, clamando, né? Eles tomaram posse de Jericó. E o Senhor disse: não pegue nada de lá, a não ser a prata e ouro que vão ser consagrados ao templo do Senhor. Não pegue nada de lá, porque tudo está amaldiçoado, né? Pegue os metais para a casa do Senhor, mas não pegue mais nada de lá. Está condenado, está amaldiçoado. Irmãos, quando o Senhor ordena, obedeça. Obedeça, irmão, porque Deus não ordena à toa. Não questione, não procure saber o porquê. Deus vai revelar o porquê no momento adequado. Mas uma ordem do Senhor, ela tem inúmeros propósitos. E o propósito maior é que sempre Ele quer nos abençoar. Então obedeça a ordem do Senhor. Quando o Senhor diz: não vos prendais a um jugo desigual, obedeça. Quando o Senhor diz: não me roube, entregue todos os dízimos à casa do Senhor, obedeça. Quando o Senhor diz: perdoa a todos, né? Obedeça. Quando o Senhor disse: ore pelos adversários, obedeça, irmãos. Todos os mandamentos do Senhor têm que ser obedecidos. E aquele que tem fé, ele não questiona. Ele sabe que o Senhor estabeleceu um mandamento que é para nos abençoar e impedir a ação do inimigo sobre as nossas vidas. Então Deus ordenou: não pega nada lá de Jericó, porque está tudo amaldiçoado. Se vocês pegarem alguma coisa, vocês trarão a maldição para Israel, tá? Muitas vezes tem alguma coisa que Deus fala: não toca, irmão. Não vá lá, não faça isso, não toca. Não pegue de lá, não pegue porque está amaldiçoado, não tem a bênção de Deus ali, não tem a direção de Deus ali. Então obedeça e evite males, irmãos. E aqui o texto diz em Josué 7:1 o seguinte: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Cami, ou de Carme, filho de Zadi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, pegou um objeto amaldiçoado lá. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Betavém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram ali. E voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta de Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. O que aconteceu aqui? Um hebreu chamado Acã pegou um objeto amaldiçoado que Deus disse: não pegue. E essa desobediência fez com que o povo de Deus perdesse uma batalha que aparentava ser uma batalha fácil. Eles disseram: não manda todos os soldados, manda uns 2.000 ou 3.000, porque eles são pequenos, cidade pequena, eles vão perecer logo.
E o que aconteceu? Os soldados de Ai ou Ai botaram em fuga o exército de Israel e mataram 36 homens, ganharam a batalha. Irmãos, eles perderam a batalha. Por quê? Porque Deus não era mais com eles. Em função de Acã ter tomado lá um objeto maldito, e em desobediência ao Senhor, o Senhor se apartou deles, né? Perderam a batalha porque Deus não era mais com eles. Irmãos, toda batalha que você perdeu na sua vida, você só perdeu porque Deus não estava com você. Porque se Deus estivesse com você, você venceria. Com o Senhor, nós somos mais que vencedores. Com o Senhor, não há a mínima possibilidade de nós perdermos qualquer batalha da nossa vida. Mas nós tivemos alguns infortúnios ao longo da nossa vida, algumas perdas, algumas batalhas perdidas, porque não estávamos com o Senhor naquela batalha. Por que o Senhor não estava conosco? Porque havia desobediência em nós. Porque quando você está com Deus, não tem a mínima possibilidade de você perder uma batalha. Não tem. Tudo vai cooperar para o bem. Mas quando Deus não estiver com você, você está na mão do inimigo. E nós só perdemos algumas batalhas porque Deus não estava conosco. O povo de Deus aqui perdeu uma batalha por um exército pequenininho, de uma cidade pequena, porque Deus não estava com eles. Não importa o adversário, não importa a adversidade, você só vai vencê-la se Deus estiver com você. Algumas pessoas, muitas vezes, enfrentam lutas pequenas, né? E têm um prejuízo enorme. Às vezes vão fazer uma pequena cirurgia, às vezes vão fazer uma pequena intervenção médica, e aquilo traz um mal terrível, muitas vezes até a morte. Por quê? Porque Deus não estava com ela. Havia alguma coisa, uma desobediência ou alguma outra coisa que impedia Deus de estar com ela. Muitas vezes você vai fazer um pequeno negócio, uma pequena operação. Se Deus não estiver com você, misericórdia. Mas se Deus estiver com você, pode ser o problema que for, você vai ter vitória. Porque não é impossível para o Senhor. Entendam, isso é fundamental, irmãos. Porque ao longo da sua vida, você vai ter algumas pequenas batalhas. Não, eu só vou remover um carocinho aqui, eu só vou fazer uma coisa aqui estética, vou fazer alguma coisa. Eu já vi relatos de pessoas que foram fazer uma pequena lipo e não saíram da mesa de operação, porque Deus não estava com tal pessoa. Porque se Deus estiver com a pessoa, pode ser a intervenção cirúrgica mais crítica que a pessoa vai ter a vitória. Entendam, o importante é nós termos o Senhor conosco. Aqui no versículo 6 e 7 diz: Então Josué rasgou seus vestidos e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. E eles e os anciãos de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar esse povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, ou para nos fazerem perecer? Oxalá nós contentaríamos com ficarmos da além do Jordão. Irmão, Josué se humilhou diante do Senhor, mas ele começou a questionar. Não questione, irmão, não questione. Falou: Senhor, seria melhor ficar da além do Jordão, para não passarmos por essa vergonha, porque agora todos os outros exércitos vão se levantar contra nós, sabendo que nós perdemos uma pequena batalha. Fica questionando, murmurando, reclamando. Não faça isso, irmão. Confia no Senhor. Perdemos algumas batalhas,
mas não devemos questionar, não devemos ficar culpando muitas coisas, porque a causa é que Deus não estava conosco. E se Deus não estava conosco, havia um motivo para o Senhor não estar. Havia uma desobediência. Tem pessoas que passam por lutas e falam: Senhor, deveria ter ficado lá no Egito, deveria ter ficado na outra margem do Jordão. Senhor, não vou mais na igreja, porque perdi uma batalha. Essas pessoas, com esses discursos, elas querem fazer a vontade do diabo, porque a vontade de Deus é que eles passassem o Jordão e passaram a seco. Isso mostrava que era a direção de Deus, não tinha nada que ficar questionando e querendo voltar para além do Jordão. Não tem nada que se afastar da igreja, da palavra de Deus, porque perdeu uma batalha. O problema é que você recebeu a ordem de Deus mesmo na igreja e não obedeceu, né? Então obedeça a Deus. E quando você não obedece a Deus, você faz a vontade do diabo, inconscientemente, porque não há neutralidade. Existe a vontade de Deus e existe a vontade do diabo. Quando você não faz uma, você faz outra. Então obedeça ao Senhor. Não mude os planos porque você perdeu uma batalha. Você tem que se corrigir, lutar e vencer essa batalha. Josué 7:10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrados assim sobre o seu rosto. Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desrasgardes o anátema do meio de vós. Então a direção de Deus aqui, Deus revelou a Josué: vocês perderam porque vocês estavam em desobediência e eu não estava contigo. Vocês pecaram porque vocês pegaram do anátema, que eu disse, não pegue nada de lá que está tudo amaldiçoado. Transgrediram o meu mandamento, o meu acordo. Não serei mais com vocês até que vocês tirem o anátema. Deus quer que nós tiremos certas coisas das nossas vidas para que Ele possa ser conosco. Algumas coisas que Ele já nos ordenou que não fizéssemos e estamos fazendo. Enquanto nós não tirarmos esse anátema, Deus não será plenamente conosco. Deus quer que tiremos certas coisas das nossas vidas para que Ele seja conosco. Ele quer ter a comunhão conosco, assim como nós que desejamos ter comunhão com Ele. O anátema pode ser até algo bonito, mas algo até apreciável, mas afaste-se dele, livre-se dele, porque ele está impedindo a ação de Deus sobre a sua vida. Ele está impedindo a comunhão de Deus sobre a sua vida. Tira, irmão, tira o anátema que está limitando a ação de Deus, que está fazendo com que Deus não seja contigo. E aqui no versículo 19 e 21 diz: então disse Josué investigou todo mundo e chegou até o Acã. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante Ele, e declara-me agora o que fizesses, não mo ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, irmão, cuidado com a boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Irmãos, Josué investigou e chegou até Acã, que confessou ter pego ouro, que o Senhor disse que poderia pegar, mas que entregasse a ele, não entregou ao Senhor.
e uma linda, boa capa babilônica. Depois de tudo isso, Acã ter confessado, ele foi apedrejado pelo povo de Israel, porque ele era o responsável pelo afastamento de Deus, né? E a perda da batalha com 36 mortos, né? Então entendo, irmãos, aqui foi eliminado não só o anátema, mas também aquele que pegou o anátema. Irmãos, livre-se do anátema. Traz tais objetos, tais práticas, traz atitudes que são maldição, que afastam Deus das nossas vidas e faz com que Deus não seja conosco e, consequentemente, nós percamos algumas batalhas. Tais objetos trouxeram maldição aos filhos de Israel e Deus deixou de ser com eles. Livre-se deles, abra mão de tais objetos. Qual é a sua capa babilônica, irmão? Qual que é? Desfaça-se dela. Ela está impedindo a ação de Deus na sua vida. Tem alguma coisa aí atrapalhando. Livre-se da capa babilônica. Livre-se do anátema, ou dos anátemas. Abra mão. Pode ser uma linda capa, pode ser uma linda pessoa, pode ser uma coisa prazerosa. Livre-se. Livre-se, porque isso vai impedir que Deus seja contigo. E você vai perder batalhas e batalhas e batalhas. Qual é o seu anátema? Qual é a sua capa babilônica? Qual é o seu objeto maldito que amaldiçoado, que impede a ação de Deus? É uma droga? Seja ela qual for, livre-se dela. É um produto de um roubo? Porque aqui Acã roubou aquilo que pertencia ao Senhor e aquilo que o Senhor tinha vetado pegar. É produto de um roubo? Aquilo que está amaldiçoando a sua vida, impedindo a ação de Deus? Algo que você obteve ilicitamente? Livre-se disso, irmão. Você não precisa disso. O seu Deus é poderoso para te dar mais legalmente, licitamente, né? Algo que você obteve desonestamente, levando vantagem. Qual é a sua capa babilônica? Qual é o seu objeto de maldição que está fazendo você transgredir a palavra? Seja o que for, livre-se disso, irmão. Confia em Deus. Tira tudo aquilo da sua vida que foi obtido ilicitamente, aquilo que foi obtido desonestamente, aquilo que é produto de um roubo, talvez, como o caso do Acã. Tira alguma coisa maldita, alguma bebida, alguma droga, alguma coisa que você insiste ainda em fazer, um cigarro, seja o que for. Tira da sua vida, irmão. Isso está impedindo a comunhão com Deus, está impedindo Deus de te dar a vitória nas suas batalhas. Então livre-se dessa capa de Acã, né? Ela traz maldição e ela está impedindo a ação de Deus na sua vida. Acorda, povo de Deus. Tem alguma coisa que você está guardando lá que está desagradando a Deus, irmão. Livre-se disso. Peça perdão ao Senhor. Está impedindo as suas bênçãos, está fazendo com que demônios cerquem você e a sua casa. Então livre-se desses objetos malditos. Marcos capítulo 10, versículo 46. Não que fosse um objeto de anátema, uma capa de Acã, mas eu tinha uma correntinha dourada com um crucifixo que minha mãe tinha me dado. Né? Como era preciosa aquilo para mim. Né? Mas teve um dia que Deus falou comigo, eu peguei e tirei, irmão, nunca mais usei. Tá? Irmão, tem que se pagar um preço, irmão. Tem que obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, irmão. É claro que aquilo que não é anátema, que Deus não condenou, não tem problema algum. Mas aquilo que você sabe que transgride a palavra, que Deus já falou para que você não faça, que você não pegue, que você não tome, tira da sua vida, irmão. Tira, porque aí vai limitar suas bênçãos, vai passar a vida toda travada. Tira, irmão.
Não mexa com essas coisas. Tem as pessoas que vai mexer em coisa de despacho nas esquinas aí. Deixa para lá isso, irmão. Você não tem que provar nada para ninguém. Não tem que pegar, eu não tenho medo, eu vou pegar lá uma galinha lá que está lá na esquina. Não, para com isso. Não vai pegar para quê, irmão? Para provar que você tem fé. Que é isso, irmão? Não mexa com anátema. Tá? A capa babilônica pode ser uma galinha de despacho. Ou alguma coisa do inimigo, que o inimigo te ofereceu, irmão. Afaste disso. Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Irmãos, o Senhor foi para Jericó. E a palavra não registra nada digno que o Senhor tenha feito lá. Mas na saída de Jericó, o Senhor Jesus cumpriu o seu propósito. Muitas vezes, o Senhor não vai a lugar nenhum sem um propósito. Deus não faz nada na nossa vida sem um propósito. Deus não nos leva a lugar nenhum sem um propósito. E ele foi para Jericó, mas na saída de Jericó tinha um grande propósito, um grande ensinamento para nós, uma grande bênção. Então, o Senhor não ia a lugar nenhum sem um propósito. E Ele está aqui hoje, porque Ele tem grandes propósitos nas nossas vidas, fortalecer a nossa fé, nos edificar. Nós estamos aqui recebendo o cumprimento de um propósito de Deus. Nós vamos aprender aqui com uma lição do Senhor. Esse é o propósito do Senhor, para que nós tiremos o anátema, a capa de Acã das nossas vidas, né? E aqui no versículo 47, 48 diz: ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar lá o Bartimeu e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, por que ele estava clamando? Ele não conhecia Jesus, mas ele ouviu falar de Jesus. O texto diz: ouvindo que era Jesus de Nazaré. Ou seja, ele não conhecia, mas ele já tinha ouvido falar de Jesus. Esse é um propósito de Deus. Hoje, muitas pessoas não recebem bênçãos, porque não querem ouvir falar de Jesus. Quando você vai falar de Jesus para alguém: ei, não me vem com essa conversa. O Bartimeu ouviu falar de Jesus, por isso ele clamou, por isso ele teve bênção. E tem pessoas que não querem ouvir falar de Jesus. Jesus é o nosso Salvador, nos deu a vida por nós, nos dá a vida eterna. Então, conheça Jesus, procure sempre ouvir a respeito de Jesus. Você ouve tanta pataquada ao longo da sua vida, tanta bobagem na televisão e em outros meios de comunicação, e não querem ouvir falar de Jesus, que é bênção pura. Eu não entendo isso. Às vezes a pessoa fica em frente a uma televisão ouvindo um monte de besteira, pataquadas, tudo aquilo que contamina, mas não querem ouvir falar de Jesus 5, 10, 30 minutos. Ouça falar de Jesus, vai ser bênção para a sua vida. E ele clamou em voz alta e foi repreendido. Quando você clamar em voz alta, muitos irão te repreender. Não pare, porque isso é um sinal, é um traçador, que essa oposição, né, indica que você está no caminho certo. Toda vez que houver uma oposição, quando você estiver fazendo algo bom, significa que Satanás se levantou, porque você está fazendo algo certo e vai ter bênção. Então clame. Irmãos, o diabo, irmãos, ele não tenta impedir ninguém que está no caminho errado, irmãos. Muito ao contrário, ele até empurra, financia quem está no caminho errado, mas quem está no caminho certo, ele faz tudo para impedir. E aqui no versículo 49 diz: Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai,
a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Bartimeu foi curado, salvo, passou a seguir o Senhor. Irmão, seguir ao Senhor é muito mais importante do que a cura, porque seguir ao Senhor nos leva à vida eterna, à salvação, é o principal. Muitos são curados e depois não seguem a Jesus. Misericórdia. Não é como foram aqueles 9 leprosos. Seguir a Jesus é infinitamente melhor do que qualquer outra bênção, porque seguir a Jesus nos leva à bênção maior, que é a vida eterna, a salvação. Bartimeu, ele recebeu muito do Senhor. Ele recebeu a cura e recebeu a salvação. O Senhor disse: vai, a tua fé te salvou. Mas ele teve que fazer algo antes. O texto diz aqui, versículo 50, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Irmãos, Bartimeu recebeu muito, mas antes ele teve que se desfazer da sua capa. Não era a capa de Acã, mas era a capa de Bartimeu. A capa, naquela época, identificava um cego, e ele utilizava a capa para recolher as esmolas. E ele, com aquela atitude espiritual incrível, nos ensina algo. Quando o Senhor o chamou, ele pensou: eu vou ser curado, eu vou receber a bênção, eu nunca mais vou precisar da capa, eu nunca mais vou ser visto como um cego e nunca mais vou coletar esmolas com a capa. Lançou fora a sua capa. Ele cria que o Senhor ia curar, que ia curá-lo, e foi curado. Irmãos, seja a capa maldita de Acã, ou seja, que é produto de roubo, ou a capa de Bartimeu, desfaça-se dela. Confie no Senhor. Muitas vezes você está preso a alguma coisa que está impedindo a sua comunhão com Deus. A capa do Bartimeu, por exemplo, está impedindo a sua cura. Lança-se. Muitas vezes você está na dependência de médicos, na dependência de remédios. Ô irmão, ninguém vai dizer para você parar, mas eu digo para você: confie mais no Senhor. Confie mais no poder do Senhor, que não falha. Então, se é uma capa maldita, se é alguma coisa contaminada que tem na sua vida, que é produto de origem ilícita, desfaça-se, irmão. Desfaça-se disso, porque está impedindo Deus de ser contigo. E se for a capa de Bartimeu, desfaça-se também. Conte com o poder do Senhor. O Senhor está falando conosco, como falou com Bartimeu, como deu a bênção para Bartimeu. Tire o que está impedindo a sua bênção, irmãos. Tire aquilo que está limitando. Se Bartimeu não tirasse a capa, ele não estava demonstrando fé, falando: eu vou levar minha capa, porque depois ele está me chamando, mas depois que eu falar com ele, eu vou continuar mendigando e recolhendo as esmolas na capa. E vou continuar usando a capa para me identificar como cego. Não. Ele falou: não vou mais precisar da capa, porque o Senhor vai me curar. Não vou precisar mais mendigar. Entenda, irmãos? Livre-se disso. Às vezes tem algum objeto. Às vezes, irmãos, olha, não quero colocar medo em ninguém, mas tem alguma pessoa que frequenta algum lugar meio estranho, que te presenteou com alguma coisa, te deu lá uma capinha de Acã, que está lá na sua casa. Você falou: oh, que coisa bonitinha, foi a fulaninha que me deu, né? Pode ser uma coisa consagrada a demônio, irmão. Quantos relatos já ouvi, mesmo da irmã Vic, né? De pessoas que levaram um bolo de presente para outra, que estava consagrada a demônio, irmão, né? Só trouxe enfermidade, só trouxe males, né? Não que ninguém vai levar uma galinha de despacho para você, mas às vezes um bolinho, né? Muitas vezes um presentinho, um objetozinho, negócio lá de Cosme e Damião, essas coisas, né?
que vai trazer maldição, irmão. Tem um relato da irmã aí de algo que mostra isso, irmãos. Então toma cuidado. Às vezes você está guardando lá na sua casa um presentinho que foi consagrado a demônio, irmão. Né? Que o Senhor falou que é anátema. Uma imagenzinha, né? Alguma coisinha lá. Tira isso da sua vida, irmão. Faça uma varredura na sua casa, na sua vida, e tira isso, irmão. Pode ser uma capa de Acã. E a capa de Acã impede Deus de estar contigo. E aí você não tem vitória nas suas batalhas. Quantas pessoas estão com a vida travada porque tem uma capa de Acã na casa dela, algo obtido ilicitamente, desonestamente, ou mesmo um presentinho consagrado a demônios. Então toma cuidado com isso, irmãos. Tire a capa de Acã, né? E a capa de Bartimeu também. A capa de Bartimeu está aí limitando a sua entrega a Deus. O Bartimeu, quando ouviu falar que Jesus estava chamando, falou: não preciso mais da capa, irmãos. Amém? Você não precisa mais desse objeto, irmãos. Você tem o Senhor está te chamando, o Senhor está presente aqui. E onde o Senhor está presente, Ele tem um propósito. E o propósito é te abençoar. Amém, irmão? Guarde essa mensagem. Livre-se da capa de Acã, livre-se da capa do Bartimeu, né? E receba comunhão com Deus e as bênçãos de Deus, e seja vencedor nas batalhas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos estar orando.